Hoje vou contar-vos como nasceu a língua portuguesa, tendo por base factos de consenso histórico e linguístico sobre a evolução do português europeu. Mas primeiro vamos às personagens, e são duas. A primeira personagem é o Manel, que é um rapaz curioso que coloca perguntas improváveis e tira conclusões disparatadas. Já a segunda personagem é o Chico, que é um rapaz confiante, que adora explicar história, mas que por vezes inventa um pouco. Um mistério. Dois amigos numa rua moderna de Lisboa. O Manel parece confuso acerca da origem da língua portuguesa. E o Chico apresenta uma resposta com humor. Chico, quem inventou o português? Fácil. Foi um senhor chamado Português da Silva. E a esposa chamava-se Dona Gramática. Exatamente. Sabes que isso é completamente falso, não sabes? Sim, mas era um bom começo. A máquina do tempo. Os dois amigos entram na máquina do tempo, que os leva para há mais de 2000 anos, e aterram numa estrada romana. Onde estamos? Recuamos 2000 anos. Ainda nem sequer existia Portugal. No século III a.C., os romanos começaram a conquistar a Península Ibérica. Com eles chegaram estradas, cidades, leis e o latim vulgar, a língua usada pelas pessoas comuns. Não era o latim elegante dos poetas, era o latim do mercado, das casas e dos soldados. Foi essa língua que acabou por dar origem ao português. Então ninguém falava português. Nem uma palavra. Chegam os romanos e falam com eles. Salve. Parece italiano. Quase. É latim. Quando os romanos chegaram à Península Ibérica, trouxeram o latim vulgar, a língua usada no dia a dia. Ao longo dos séculos, esse latim foi evoluindo e deu origem a várias línguas, incluindo o português. Então, o português é um bisneto do latim? Mais ou menos. O latim começa a mudar. De repente aparecem viajantes e comerciantes de diferentes povos. Por que é que eles dizem palavras diferentes? Durante centenas de anos, o latim foi mudando. Cada região começou a desenvolver o seu próprio sotaque, novas palavras e novas formas de falar. Sem internet, sem televisão, sem telemóveis, as mudanças espalhavam-se lentamente. Foi assim que nasceram várias línguas românicas: o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno. Todas descendem do latim. Então somos primos do espanhol? Primos linguísticos, às vezes parecidos, às vezes muito diferentes. Os suevos e os visigodos. A máquina do tempo avança e chegam aos guerreiros germânicos. Mais visitantes? Depois da queda do Império Romano, chegaram os povos germânicos, como os suevos e os visigodos. Embora continuassem a falar principalmente latim, algumas palavras germânicas entraram na língua. Por exemplo, guerra, espora,
roupa. Roupa? Pensava que vinha da Zara. A influência árabe. Aparece um mercado cheio de especiarias. Uau! Que cheirinho! No século VIII, os muçulmanos ocuparam grande parte da Península Ibérica. Durante vários séculos, a convivência entre culturas trouxe milhares de palavras novas. Muitas começam por al, como almofada, aldeia, alfândega, alface, alicate. Mas atenção, nem todas as palavras começadas por al têm origem árabe. A língua portuguesa adora fazer coleções, como quem coleciona ímãs do frigorífico. Nasce o galego ao português. Então o português começou aqui? Entre os séculos IX e XII, o latim já tinha evoluído tanto que nasceu uma nova língua, o galego ao português. Era falado no norte do atual Portugal e na Galiza. Foi a língua das primeiras cantigas medievais. Os trovadores escreviam poemas de amor, amizade e sátira. Foi aqui que começou a ganhar identidade. Portugal torna-se independente. A máquina avança no tempo. Alguém acordou um dia e disse: "Hoje vou inventar o português?" Em 1143, Portugal tornou-se um reino independente. Com o crescimento do novo reino, o português começou a afirmar-se como língua própria. No século XIII, o rei Dom Dinis decidiu que os documentos oficiais deixariam de ser escritos em latim e passariam a ser escritos em português. Então foi ele que disse: "Chega de latim." Podemos dizer que ajudou a dar prestígio à nossa língua. O português viaja pelo mundo. A máquina do tempo chega ao porto de Lisboa, no momento em que as caravelas se preparavam para partir. À descoberta de um novo mundo. No tempo das descobertas, o português expandiu-se pelo mundo. Nos séculos XV e XVI, durante a época dos descobrimentos, o português viajou para a África, a Ásia e a América. Ao mesmo tempo, também trouxe novas palavras de outras línguas, por exemplo, o chá, do chinês, a katana, de línguas africanas, e a jangada, de origem asiática. A língua portuguesa continua a crescer com cada nova viagem. Ou seja, o português adorava viajar. O regresso. Os dois amigos voltam ao presente. Então, ninguém inventou o português? Não. A língua foi mudando durante mais de 2000 anos. É como uma receita. Um pouco de latim, uma pitada de palavras germânicas, alguns ingredientes árabes, um toque galego ao português e muitos séculos de história. E a receita ainda hoje continua a mudar, todos os dias, sempre que alguém fala português. É isso que torna a língua portuguesa tão especial. Não nasceu num único dia, nem foi criada por uma única pessoa. É o resultado de séculos de encontros entre povos, culturas e histórias. E para finalizar, deixo-te aqui algumas curiosidades. Sabias que o português pertence à família das línguas românicas porque deriva do latim?
E saberás também que o galego-português foi a fase medieval da língua que deu origem ao português moderno? E sabias também que Dom Dinis tornou o português a língua utilizada na administração do reino, substituindo gradualmente o latim nos documentos oficiais? Hoje, como bem sabes, o português é uma língua falada por mais de 260 milhões de pessoas em vários continentes, sendo uma das línguas mais faladas do mundo. E tu, sabes falar português? Queres aprender português? Então, segue os meus vídeos. Até breve!